O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal alegando que o Estado aqui do Espírito Santo não está investindo o que deveria em educação. É que aqui o Tribunal de Contas autoriza que gastos com professores inativos e pensionistas sejam contados como investimentos em educação. Essa ação surgiu por conta de uma representação encaminhada pelo deputado estadual Sérgio Majeski, do PSDB, que está aqui no estúdio do Bom Dia. Bom dia, deputado. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Bom Dia. Deputado, o governo alega que investe até mais do que 25%, que é o que determina a lei, porque ele está amparado por uma resolução do Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza. O Tribunal de Contas diz, olha, pode sim usar esse recurso de inativo e pensionista como se fosse investimento em educação. Mas o senhor questiona, tanto que entrou com essa representação no Ministério Público Federal. Por que o questionamento? Por que o senhor acha que não está cumprindo a lei? Então, o Tribunal de Contas é assustador você imaginar que um órgão que precisa, que tem como função primeira, né, garantir o bom uso do dinheiro público, faça uma resolução garantindo ao governo que descumpra a Constituição e o que diz a legislação sobre isso. A Constituição é clara, no artigo 212, de que os estados e os municípios têm que investir no mínimo 25% da receita em educação e a União 18%. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a principal lei, né, para nortear a educação brasileira, nos artigos 70 e 71, ela especifica claramente o que é financiável e o que não é financiável por esses 25%, que seriam, né, a manutenção e desenvolvimento da educação, o MDE. E a aposentadoria e pensão não pode entrar nisso, porque só pode haver o uso desse dinheiro para aquilo que resulte em melhoria e progresso da educação. Então, por mais que ex-funcionários da educação, né, prestaram bons serviços, mas o dinheiro para a pensão e aposentados tem que vir de outro campo. Pode até entrar no orçamento da educação, mas não pode entrar nesses 25%. E isso vem sendo feito aqui no Espírito Santo, vem sendo contabilizado como dinheiro do MDE desde 2009. Só que de 2009 até 2009 e 2010 se contabilizava isso já, mas ainda assim se garantia os 25%. A partir de 2011 vai entrar nos 25%. Por exemplo, no ano de 2016, o governo, então, quando você olha o orçamento de 2016, o governo teria gasto 26,56, quer dizer, acima do que prevê a lei. Só que para a educação propriamente dito, foram 19,78%. Então, peraí, o senhor está dizendo que 7%? Exatamente. Foi para pagamento de nativos e pensionistas e não poderia contar. Não poderia, então, não pode contabilizar de forma nenhuma. Então, assim, uma pessoa que se aposenta, ela pagou a vida inteira. Então, assim, é daí que esse dinheiro tem que sair. Esse dinheiro não pode sair do total que forma o que se chama de MDE, que é a manutenção e desenvolvimento da educação. Deputado, o senhor tem um levantamento de quanto poderia ser investido na educação e hoje está sendo gasto com inativos e pensionistas? Olha, é por isso que eu digo, a população ela talvez não esteja entendendo a gravidade do que está acontecendo aqui no Estado. Só no ano de 2016, 620 milhões, só no ano de 2017, no orçamento desse ano, 620 milhões aproximadamente. Somado, segundo o Ministério Público de Contas, de 2009 até 2016, o que foi contabilizado como MDE, mas que não foi usado na educação, são aproximadamente 3 bilhões e 500 mil reais, aproximadamente. Quer dizer, é uma cifra espantosa. E nós podemos analisar isso sobre outra ótica, né, que é a questão... primeiro, que nós estamos falando daquilo que está sendo deixado de investir na educação, com o governo ainda fazendo a propaganda, não, eu estou investindo mais até do que prevê a lei, né, sem deixar isso muito claro. E como os órgãos funcionam mal aqui no Espírito Santo. Então, quer dizer, como o Tribunal de Contas faz uma resolução para garantir ao governo que descumpra a Constituição. E nós entramos com uma medida cautelar junto ao próprio Tribunal de Contas no ano passado, antes da aprovação do orçamento de 2017, para que o próprio tribunal se manifestasse e revisse a resolução deles, o que não foi feito. Quer dizer, um trabalho muito bem feito aqui no Estado nesse sentido foi feito pelo Ministério Público de Contas, que fez
todo um trabalho muito específico sobre isso. Só que aqui no Espírito Santo, a gente tem a impressão, às vezes, que o Espírito Santo funciona como se fosse uma capitania, como se tivesse um donatário aqui. Então, assim, nada que atinja negativamente o governo anda efetivamente no Tribunal de Contas, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, então nem se fala. Deputado, e na Assembleia Legislativa também. Isso vale para os municípios também. Pois é, do governo, mas exato, vale para os municípios. Porque se o Tribunal de Contas faz uma resolução garantindo essa manobra ao governo, é óbvio que os municípios se aproveitam disso. E aí eu questiono mais. Isso é algo fácil da gente ou relativamente fácil da gente observar o grave erro e a ilegalidade que está sendo cometida. Agora, eu fico pensando, o que é que mais de ilegalidade, de dinheiro do orçamento é feito aqui no Estado e que é muito difícil de você perceber. Deputado, deixa eu dar o outro lado. O governo do Estado foi convidado para debater esse assunto hoje aqui no Bom Dia, mas, por enquanto, preferiu enviar uma nota para hoje. Afirma que cumpre o que determina a Resolução 238, aplicada desde 2012 pelo Tribunal de Contas. Qualquer entendimento judicial diferente vai ser avaliado. O gasto com educação nos estados, previsto pela Constituição, a gente já disse, é 25%. Em 2016, o Executivo Estadual aplicou 2 bilhões e 47 milhões na educação. Isso equivale, de acordo com o governo, a 27,9% das receitas resultantes de impostos. Em 2017, a previsão é que sejam aplicados 2 bilhões e 76 milhões, valores correspondentes, então, a 28,94%, novamente acima do que previsto pela Constituição. Mas isso aplicando esse valor que o deputado Sérgio Magés questiona e que ele levou até o Ministério Público Federal, até a Brasília. O senhor encaminhou isso diretamente lá em Brasília e andou rápido, né? Exato. Nós nem imaginávamos que fosse andar tão rápido. Dia 9 de março, eu estive na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Nós fomos recebidos pelo assessor do Procurador-Geral Rodrigo Janot, um procurador chamado Wellington Silveira, que nos recebeu muito atenciosamente e recebeu diretamente isso. 2 dias depois, a nossa representação já tinha virado um processo. Nós não imaginávamos que tão rapidamente ele fosse pedir a inconstitucionalidade da resolução do Tribunal de Contas. A ministra Rosa foi distribuído para a ministra Rosa Weber. A gente acredita que toda a fundamentação que a gente fez e que em parte foi usada pelo próprio procurador, que não tem como, porque assim, quando o governo fala, você acabou de ler a nota do governo, né? Então assim, o governo diz, olha, eu estou aplicando até mais do que... Mas ele está aplicando mais porque ele está somando esse aporte de aposentados e pensionistas. Na verdade, esse ano, o índice de investimento direto na educação não vai chegar a 25%, não vai chegar a 20%, na verdade. E aí, enquanto isso, nós temos no Estado mais de 200 mil jovens fora da escola, 60 mil só em idade escolar, com o governo juntando turma, fechando escolas, mais de 500 turmas foram fechadas, cerca de 20 escolas foram fechadas, quase todos os turnos noturnos de ensino regular foram fechados. Quer dizer, há um absurdo imenso acontecendo aqui no Estado. Eu agradeço ao deputado Sérgio Magés, do PSDB. Claro que a gente continua querendo ouvir o outro lado, o governo do Estado e o Tribunal de Contas. O deputado recorreu e virou uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, uma ação da Procuradoria-Geral da República. De acordo com o deputado, o Estado investe hoje, então, menos 5%, menos 7% do que deveria em educação, levando em consideração, pelo que o senhor disse, esse ano de 2017 Exatamente. E o ano passado de 2016. Exatamente. Obrigado por ter vindo aqui ao Bom Dia, deputado. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer isso para a população. Eu só gostaria de fazer uma ressalva sobre o trabalho do Ministério Público de Contas. Esse tem feito um trabalho exemplar nessa questão da fiscalização. Obrigada, deputado. Um bom dia.